estamos ao vivo para mais um episódio do podcast do Radar Analítico. Meu nome é Daniele Machado e o Radar Analítico é um canal voltado para tudo que diz respeito à mente humana. Então a gente fala sobre psicologia, neurociência, psicanálise, filosofia. É um canal que, se você gosta desse tema, já coloca aí o seu curtir, já se inscreve no canal, porque hoje tem um convidado sensacional, né, Marcos? Exatamente. Eu sou o Marcos Simões, também aqui do Radar Analítico. E a nossa ideia é sempre compartilhar um conhecimento, compartilhar uma ideia, poder trazer para vocês mais informação, mais conteúdos e reflexões para o nosso dia a dia. Enfim, nos desenvolvemos cada vez mais. Essa é a nossa ideia. E aí, quem está com a gente aqui hoje, Dani? Pois é. Arthur Mendes, meu querido, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Prazer ter você aqui. Agradeço muito o convite e é uma honra estar na presença de vocês aqui pra gente bater um papo. Que legal. Arthur, você é psicanalista, né? Sou psicanalista. Como é que tudo isso começou na tua vida? Quando que a psicanálise te encantou? A psicanálise, ela é uma surpresa, não era um objetivo inicialmente. Eu faço a faculdade de História, me interesso por ser historiador. Professor de história, mais precisamente. Na verdade, durante a faculdade de história me interessei por filosofia, então eu ficava mais tempo nas cadeiras da filosofia, do curso de filosofia, do que do curso de história, mas terminei história bonitinho, mas me interessava pela filosofia da história e por teoria da história, essas coisas de historiadores e tal. E eu achava que isso ia ser minha vida, não achava que ia para esses campos de clínica, nunca me interessou exatamente, inicialmente a clínica, né? E estudando história, fazer projeto de mestrado. Acabei entrando para estudar um tipo de história chamado psicohistória, que é uma linha historiográfica, uma abordagem para escrever história. Esses historiadores da psicohistória estudam Freud, eu comecei a ler Freud e me apaixonei primeiro pelo texto, pelo tema. E já fiquei muito curioso com aquilo. Eu achava que eu também entendia que naquele momento da minha vida era um momento crucial em que você termina a faculdade, mas ainda não está tão bem no mercado e precisa, faço mestrado, não faço, vou dar aula, não vou, aquele momento, 20 e pouquinhos anos assim. E eu falei, acho que eu preciso fazer uma análise e tal. Já conhecia um pouco da psicanálise dos tempos de faculdade. Eu tinha amigos psicólogos, filósofos que estudavam, né? No fundo da faculdade, a gente criticava Freud, olha que loucura. Era um estudo basicamente o que hoje está mais ou menos na moda, que é a tal da esquizoanálise. Uhum. Em 2000 Minha primeira aproximação com o texto freudiano foi com uma crítica a Freud, que é a esquizoanálise. Eu fazia parte de um grupo de estudo de anti-édipo. Que é? Explica um pouquinho, o que é essa esquizoanálise? Essa esquizoanálise é uma abordagem, vamos chamar assim, um raciocínio, uma lógica psicoterapêutica para tratamentos a partir da obra do Gilles Deleuze e Félix Guattari. O Guattari era um lacaniano que saiu do lacanismo, rompeu entre aquelas discussões da quarta coluna, década de 60, aquelas coisas lá, da história deles. E aí ele se juntou com esse filósofo, ele era um filósofo mais robusto, o tal do Deleuze, e criaram uma teoria a partir ou seja, uma crítica à psicanálise, mas um outro raciocínio lógico-terapêutico, muito mais baseado em propostas filosóficas desses autores, Spinoza, Nietzsche, chamados filósofos do desejo e tal. E essa turma inicialmente, e o texto do Gilles Deleuze e do Guattari bate bastante em Freud, mas bate mais ainda nos psicanalistas, no movimento internacional da psicanálise, do que na obra em si, ou no homem Freud, né, na pessoa. E então isso eu me via muito distante. Meu primeiro contato com psicanálise foi de maneira muito crítica. Eu via com maus olhos, inclusive. Era uma coisa crítica. Mas eu sabia que era uma coisa, pelo menos, respeitável, tinha um certo debate e tal. Então, quando eu comecei a estudar psicohistória, comecei a ler Freud, gostei, tinha uma demanda de análise, uma demanda pessoal minha. E aí, quando eu entrei em análise, eu adorei o tratamento, me fez muito bem, e me faz até hoje, sigo em análise. E aí eu falei, como é que eu vi o meu analista à época, o Mário Ferro, trabalhando, falei, como é que eu faço pra trabalhar com isso, né? Como é que é? E aí ele falou, por acaso, isso aqui é uma escola, vem aqui. E aí comecei a ver a aula e não parei. Eu lembro que foi numa terça-feira de começo de 2010, alguma coisa assim. Será que a gente podia dizer que isso aí é um acaso? Por exemplo, você caiu lá numa escola ou você acha que alguma coisa te chamou a atenção? Até mesmo quando a gente fala da psicanálise. Olha, é muito curioso isso. É uma pergunta que eu me faço. Porque hoje, olhando retroativamente, eu posso dizer que, bom, deu certo.
Deu certo na medida da minha entrega, da minha intensidade, do desejo de fazer aquilo também dar certo. E o lugar do analista, a posição do analista, tanto na sociedade quanto na clínica, me interessa muito. Eu gosto desse lugar. Então, eu acho que tem um pouco de sorte. Tem que ter um pouco de sorte nessa vida também, não é só... Mas eu acho que tem muitos azares também, acho que é do campo da contingência, é um pouco acidental. Agora, é evidente que se você tem alguns instrumentos, né, ou seja, eu sabia que psicanálise era interessante, eu já estava na academia estudando alguma coisa bacana, legal. Porque, Arthur, filosofia tem tudo a ver, né? Sim, um pé na psicanálise, sim, né? Sim, existe um diálogo entre o discurso psicanalítico e o discurso filosófico, tem um diálogo. Então, eu já estava nesse... E a academia brasileira, a universidade brasileira é muito ligada ao que acontece, pelo menos era ligado, não sei hoje em dia, faz tempo que eu tô fora, do que acontecia na França, na década de 60, 70. Então a gente herdava todos esses debates, brigas que nem eram exatamente nossas, mas a gente acaba herdando. Então eu já estava inserido nisso de algum jeito, como por via intelectual. Mas eu gostei da análise como analisante, no divã. Quando eu vi o divã, quando eu vi o processo, eu falei, mas isso aqui alguma coisa acontece. Mas aqui. você sabe que assim, não tem certo e errado, mas comigo também aconteceu, quando eu comecei a fazer análise, e eu fiz, foi muito engraçado, né? Eu vi uma psicanalista nas redes sociais, e ela estava lançando um livro chamado Diário de uma Analista. A psicanálise que ninguém te conta. Rosângela Matos. Inclusive, um beijo, Rô. Saudade de você. Eu li esse livro e teve muito a ver comigo, com a minha história, que eu fui enfermeira um tempo, depois eu fiz a transição de carreira, e ela também. Eu falei, nossa, eu quero fazer análise com essa mulher. E assim, pra mim não tem limite, né? Eu corro atrás do que eu quero e vou até conseguir. Então eu venci na insistência. Eu mandava mensagem no direct dessa mulher todos os dias. Falei, um dia essa mulher... nem que seja pra eu parar de encher o saco dela, vai me responder. E ela respondeu. Aí eu falei, quero fazer análise com você, preciso fazer análise com você. E comecei. E foi aí que eu me interessei, muito parecido com a tua história. Eu falei, cara, eu quero fazer isso. Eu quero mudar de carreira. Eu já estava 17 anos na enfermagem, eu já estava com 40. E tem muita gente que acha que não pode fazer transição de carreira depois dos 40. Pode, se você quer, você pode. Basta você lutar pra isso. E foi aí que eu vim parar na psicanálise também, que engraçado. Só que assim, eu comi uma bola aqui. Eu esqueci de te dar o seu presentinho. Aí eu tava olhando aqui pra água, falei, coitado, vai ficar com a boca seca. Então, essa é uma lembrancinha aqui do Radar Analítico pra você. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada pela presença. Já pode legal. Abrir que eu já vou servir água. Posso abrir? Você. Claro. Ai, que bom. Eu já vou colocar água pra você. Tava querendo matar o convidado de sede, gente. Que isso? Que bacana. Olha só. Chocolatinho. Mas a Vanessa é um capricho, hein? Ateliê da Vanessa aqui, ó. Personalizado. Olha. Patrocínio, nosso patrocinador. Que beleza. Aqui, ó. Ateliê da Vanessa. Faz canecas. Se você também tem um podcast aí, quer fazer a caneca para presentear o seu convidado, depois vai estar aqui nos links onde você encontra a Vanessa para fazer os seus pedidos. Toda a parte de papelaria, crachá, cartão, se você vai fazer um congresso, um evento, deixa que a parte de papelaria é com ela. Quer água? Vamos lá, água. Quero. Por favor. Vamos lá, né? Não dá pra fazer no seco, né? Verdade. Arthur, me diz uma coisa. Digo. Você acha que hoje em dia as pessoas estão ficando mais narcisistas? Ou você acha que isso não tem nada a ver? Só é uma coisa que está sendo falada, mas que não realmente está acontecendo? Tá. Quando você fala, quando você usa esse termo narcisismo, narcisista e tal, você está fazendo referência a uma abordagem, uma noção do sofrimento humano, né? Ou seja, é muito difícil a gente inferir de fora como um sociólogo faria, ou sei lá, como a sociedade se comporta, deixa se comportar. Mas a gente, por trabalhar, eu sou basicamente um clínico e que transmito psicanálise, porque tem gente que é professor, né, de psicanálise. Exato. E faz disso seu carro-chefe e atende ou não, né? Eu sou o contrário. Eu atendo todos os dias o dia inteiro e tento dar, né, fazer minha contribuição, mantendo uma transmissão, uma escola e tal.
falar de narcisismo, por fora, é complicado. Por dentro do set, a gente pode dizer algumas coisas. Sim, as pessoas estão sofrendo, me parece, mais. Pelo menos elas confessam, se queixam mais de transtornos acerca da autorrepresentação. Imagem, né? A questão a ideia que a pessoa tem de si, a imagem que ela faz de si, a opinião que os outros têm dela, ou seja, essa questão autorrepresentacional, né, e como que isso depende do ambiente externo, para a grande maioria dos casos, ou até onde isso depende, que modo isso depende, isso realmente é uma questão que a gente vê a clínica pulular. Isso permite a gente traçar algumas ideias, né, do que pode estar por detrás disso. E eu acho que passa muito por essa sociedade da imagem, né? Acho que uma coisa muito representativa é o tal do videoclipe. Não sei se vocês lembram, né? Mas vocês são da mesma geração que a minha. Vocês lembram muito bem que até início dos anos 90, meio dos anos 90, música era coisa que se ouvia. Exato. Não era coisa que se via. Você não via música, você ouvia música. Então você comprava um CD, né? E aí ficava todo ansioso pra escutar aquela banda, aquele som, aquele artista, e ficava pirando, imaginando aquele artista, né? Como seria. Você pegava um CD do Rolling Stones, um AC/DC, não sei o que, você ficava pirando naquilo ali. Tinha aqueles posters, né? Isso, então tinha toda uma... Ficava na porta do guarda-roupa. Você imaginava as coisas, você não tinha então você tinha um aspecto mais criativo, você criava sobre aquilo que você... Dando um exemplo da música. Eu acho que isso que aconteceu na indústria da música, aconteceu em muitas indústrias, em muitos aspectos, né? Com esse avanço do audiovisual. O audiovisual, que por um lado é muito legal... Muito legal, por outro, cobra seu preço, como tudo também, né? Então, aí que tá. A questão é o quanto isso tem adoecido, que nem você falou. Eu percebo em clínica também, pessoas que chegam se sentindo... Posso até dizer a palavra deprimidas, não com depressão, mas deprimidas, se sentindo menos importante, menos capaz, porque estão olhando nas redes sociais e estão se comparando com outras pessoas. E que, na verdade, a gente sabe... que a rede social é uma vitrine. Ninguém coloca roupa feia na vitrine, produto estragado. A gente vai apresentar aquilo que a gente tem de melhor. Que todo mundo, todos nós, acredito, né? E aí vem, eu acho que a partir dessa questão do se comparar seu trabalho, seu corpo, o seu esposo, a sua esposa, a sua vida, a sua profissão, sempre achando que o outro está melhor do que você. Eu percebo que isso tem trazido um adoecimento, uma angústia, que não tinha atrás. Então, a pergunta é, hoje, as angústias por conta do narcisismo são diferentes das angústias lá de trás. São outras angústias. Lá atrás a gente não tinha do que eu posso chamar? Eu vou colocar inimigos entre aspas, redes sociais, né? Entre aspas, porque a rede social é muito bacana, sim. Abriu várias portas, várias janelas, rompeu fronteiras. Mas eu acho que se a gente não fizer um bom uso das redes sociais, ela pode ser um tiro no pé, né? Até complementando, Arthur, esse ponto que a Dani traz, como você falou da escola francesa, acredito eu que você venha bastante das teorias de Lacan. Então, isso que a Dani está trazendo também tem uma conexão muito forte quando a gente fala dessa construção do narcisismo. A partir do estágio do espelho, você acha que isso também vai influenciar nesse aspecto? Sim, acho que sim, tem essa questão constitutiva que o Lacan traz, e acho que não é exatamente Sim, tem uma explicação, vamos dizer, e na constituição do sujeito, isso é um tema. O que a gente está vendo, que eu acho que é o que a Dani coloca, é a angústia narcísica nos adultos, né? Que está muito ligado, na verdade, a como a nossa sociedade encara a angústia. Sim. E assim, você falou do adulto, sim, faz todo sentido, mas eu vejo isso em crianças também, e adolescentes. Sim. Arthur, eu vi um filme ontem. Desculpa, eu te cortei aqui, mas é porque eu fiquei impressionada com o filme ontem. Eu costumo ficar procurando alguma coisa quando eu quero distrair, né? E às vezes algumas coisas ficam pesadas no dia, até nos atendimentos, às vezes eu ponho desenho animado, eu gosto muito de colocar Disney para eu, né? Extravasar. E ontem eu passei por um filme que se chama Feio. Você já ouviu falar? Não. Já ouviu falar? Você assistiu comigo o finalzinho, né? Não, eu assisti ele todo praticamente. E aí, eu fiquei de queixo caído. Eu vou propor, inclusive, a gente fazer uma análise desse filme, que ele fala exatamente isso. É um mundo, é no futuro, a gente entende que é no futuro,
e que tem uma adolescente, ela não tem nem 16 anos ainda. A história é que ela vai fazer 16 anos neste mundo, onde os perfeitos, que é o que eles falam perfeitos no filme, e os feios são separados por uma ponte. De um lado de lá é a cidade onde todo mundo é perfeito, onde não existe inveja, onde não existe comparação, onde não existe competição. E do lado de cá os feios, que quando completam 16 anos, eles passam pela cirurgia de perfeição. É uma ficção, mas no fundo ela traz uma história tão legal que traz que, enquanto você vive num mundo de imperfeições, você sofre, porque você sofre preconceitos, porque você sofre, tem a inveja, tem, né, aquela questão de um querer passar a perna no outro. É um mundo imperfeito. Eles colocam como se fosse perfeito, se você tiver um corpo ideal, a mente ideal e no mundo perfeito. E aí, a transição, a história desse filme é exatamente tentar mostrar para o jovem, é um filme para todas as idades, eu acho, mas mostrar principalmente para o jovem que não é só a questão da imagem que importa. No desenvolver de toda a história, não vou dar um spoiler aqui, eu recomendo muito, com muita força, que as pessoas assistam esse filme, principalmente as adolescentes, que estão muito focadas no corpo, na aceitação do outro. O outro vai me aceitar se eu tiver um corpo magrinho, se eu tiver um cabelo assim, se eu pensar e agir desse jeito. O quanto você acha que nós, enquanto psicanalistas, podemos ajudar nesse processo da pessoa conseguir entender que ela não precisa ser diferente do que ela é? Lógico que a gente pode, mas no fundo, o que como eu vejo a análise, né, a psicanálise, a psicanálise, ela depende dessa angústia e ela aproveita dessa angústia. A angústia tem um fator muito importante, ela é um afeto que nunca engana. Ou seja, existe verdade nisso que está sendo... Isso que te causa angústia, alguma coisa da ordem da verdade está por detrás dessa angústia. O problema é como as pessoas são educadas a lidarem com a angústia, a rechaçarem a angústia. A angústia é má, é ruim, ela precisa ser tamponada, ela precisa ser freada, ela precisa ser... E ela não precisa ser aproveitada, dialetizada, questionada, trabalhada, né? E essa é a diferença entre psicanálise e psicoterapia. Não importa exatamente o nome do que o profissional faça, é a ética diante da crise de angústia que define a conduta de um analista ou de um psicoterapeuta, sendo ambas muito válidas. Eu só conheço uma, que é do psicanalista. Então, como psicanalista, a gente precisa aproveitar essa crise de angústia para tirar esses jovens, esses adultos, essas crianças, né, ou diminuir a incidência do campo de um aspecto idiota da espécie humana, que é desejar ser desejado de todas as formas o tempo todo, ou seja, todo mundo quer ser desejado, todo mundo quer ser querido, é óbvio, mas isso numa intensidade tal, isso você tá cavando a sua cova, você vai se dar mal nessa história, você vai se dar mal nessa história. Então, assim, e a pergunta é por que quer ser tão desejado, né? Acho que essa é o que tá por detrás. Sim, exatamente. Por que ter esse corpo tão belo, essa não sei o que, essa perfeição, né? Tudo tem que ser tão... Em nome do quê? Que chaga tá por detrás disso? Acho que aí é o nosso interesse, sim. Sim, eu acredito que aí esteja o processo de aceitação, a necessidade de aceitação, de pertencimento. Tá parecendo que o mundo tá todo mundo tão perfeito e eu estou fora dele. É muito interessante. Você fala de narcisismo, narcisismo, questão do espelho, que é o registro imaginário em Lacan, são dois assuntos, um freudiano, outro lacaniano. Para no fundo, a gente... São teorias que existem, todas muito bacanas e tal. Para no fundo, dar conta de uma ideia de como a gente luta contra a nossa desimportância. Ou a nossa não tão importância assim, né? Ou seja, a nossa semi-importância. Fala de novo essa frase. O quanto que a gente luta contra esse narcisismo, o registro do imaginário inchado, sei lá, dá uns nomes, né? O campo do porque o que é o imaginário em Lacan? É o afã de consistência. Ou seja, o imaginário é a ausência de furo, a ausência de buraco, a ausência de falta. Né? No imaginário perfeito, no imaginário tudo isso, ou seja, no imaginário nada claudica, nada tropeça, nada disfunciona. É assim que o imaginário opera. E legal por um lado, mas geralmente a incidência desse registro no nosso psiquismo é bastante problemática. Sim, até tem uma passagem nesse filme, bem no finalzinho, que a personagem principal ela passa pelo processo, né? E uma das falas dela no final é que ela não está sentindo nada de ruim
Praticamente é assim que ela fala. Como se tudo estivesse perfeito. O clima está perfeito, a visão está perfeita, o rosto está perfeito. Ou seja, uma negação da própria angústia por conta desse imaginário. Isso está muito ligado ao choque que o Freud teve quando chegou nos Estados Unidos, né? É uma passagem da história da psicanálise que eu acho muito interessante, né? Quando ele vai na Clark University, acho que é 1910. Sim. E que ele fica chocado com a sociedade americana e com os americanos, com o modo como eles... o modo como eles concebem a vida. É porque pra ele foi um choque, né, de cultura. Imagina, um cara que veio da Áustria do século XIX, Exato. Império Habsburgo, né? Onde eu fui cair, né? Era vitoriana, né? Ou seja, onde a morte e a angústia tinha toda uma função muito romântica, período romântico, né? Ele chega nos Estados Unidos e vê aquele boom do capital, né? A felicidade material ali, e que é interessante por um lado, evidentemente. O American Dream. O American Dream, mas ele ficou abismado como a angústia não tinha função naquela sociedade. E a gente vê isso hoje nos DSMs, por exemplo, né? Nos códigos de psiquiatria, né? Como eles não trabalham com a ideia de que, bom, há um aspecto de angústia no existir. E isso é um tanto inevitável. Como lidar com isso? Evidentemente que analistas, profissionais da área podem nos ajudar com isso, a encaminhar essa questão. Mas a questão está dada. Negar ela é muito complicado. Tem muitos efeitos problemáticos, né? Um dos efeitos é dobrar a aposta do chamado narcisismo, né? Eu dobro a aposta, eu vou ser mais questões estéticas, ou mais questões para ser desejado, querido. Tem a questão da imagem, mas tem a questão de falar o que o outro quer ouvir, de viver como o outro quer que você viva. Não é só, né, beleza, tem todo, é você enlaçar a sua vida à demanda. Sabe o que eu percebo que eu acho super triste? Hoje, o que é ideal é aquela vida onde você tem o corpo perfeito, você tem um carro do ano, você faz aquela viagem pra Disney pra colocar a tiarinha do Mickey e tirar fotos com o golfinho, né, e morar numa casa grande. Parece que hoje as pessoas desejam isso e esquecem do que é simples, esquecem do que é importante, que é a vida em família, o simples, um almoço simples, um estar próximo dos filhos, um preparar para o envelhecer dos pais, para cuidar, coisas que são ricas. De fato, as pessoas estão perdendo um pouco isso, né? Parece que vivendo de uma ilusão. E isso eu vejo que adoece. Sim. Mas como havia doença antes, isso sempre adoeceu, né? E, inclusive essas relações que às vezes a gente acha clássicas, né? Família, cônjuge, filhos, né? E o cuidar dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, tudo isso está mudando. A gente está no século XXI, a gente está no meio de uma revolução de costumes. Eu acho que isso é bem importante a gente falar, que resvala em questões políticas e tal. Que no fundo é uma transição, onde o norte, né? A bússola, a sociedade perdeu o norte da bússola, né? E isso causa muita confusão. Entre outras confusões, eu acho que esse narcisismo que você comenta é muito ligado a essa epidemia de depressão. Sim. Também, né? Ela vem associada, né? Que no fundo é a má relação, ou quase nenhuma relação dos contemporâneos com angústia, né? Ou seja, é um afeto denegado, um afeto rechaçado. Isso é muito ruim porque é isso que você falou, isso vai causando uma busca desenfreada por algo que não existe. E acaba desorganizando. O problema é que isso gesta, né, frustrações, traumas, questões, e a pessoa vai se magoando, vai ficando mais rancorosa, magoada, brava, e aí sabe-se lá os efeitos que isso, né, psicossomáticos, e né? por aí vai, né, nas relações, isso acaba afetando. Porque também no fundo, uma coisa que o Freud nos lembra, né, é que o tema do adoecimento, o neurótico, pelo menos o neurótico, tem 3 ou 4 tipos, mas vamos falar do tipo neurótico, é o mais comum. O neurótico, ele pelas ações defensivas do psiquismo, ele tem uma vida miserável. A visão, quando o Freud fala que o neurótico é miserável, ele não está dizendo que é miserável economicamente. Sim. Ele pensa de maneira empobrecida. É o pensamento limitado, né? Que não prospera, não contra esse empobrecimento. Ou seja, a pessoa não aceita pensar certas coisas. É muito interessante, né? Quando você na clínica aborda certos temas com as pessoas falam assim, e não falando de coisas muito difíceis, coisas óbvias, assim, e a pessoa fala, nossa, eu nunca pensei sobre isso. Mas um tema assim, sei lá, a infância do seu pai. Eu nunca pensei na infância do meu pai. Como é que pode ter sido a infância do meu pai?
Você falando de um sujeito de meio século de vida, ou seja, alguém que já teve tempo pra pensar e realmente não pensei. E aí ele vai vendo que ele não pensou em um monte de coisas. Né? Por que eu casei com quem eu casei? Por que eu trabalho com quem eu trabalho? Por que eu vivo com quem eu vivo? E aí, nesse momento em que a pessoa cai a ficha do aspecto miserável ou do pobre empobrecimento psíquico, ele fala, putz, meu. E é aí que eu acho que a pessoa entra em análise. E é quando a pessoa saca que ela ignorou um monte de coisa. Por várias razões, ela vai até descobrir as razões, possivelmente, outras nem tanto. E parte delas são bastante necessárias até, né? Mas, e é nesse momento que a pessoa saca que ela tem a chance de ter um espaço para desenvolver melhores respostas e melhores saídas ou pensamentos, né? E aí a análise eu acho que funciona bem como esse espaço. Que é o movimento do autoconhecimento, né? Exatamente. Que, como você falou, um indivíduo aí com já meio século de vida nunca parou para pensar que, de repente, todo o sofrimento que ele traz por conta da mãe que não cuidou, do pai que abandonou, né, da negligência, etc., ele nunca parou para pensar que foi dado o que se tinha para dar, né? O quanto que ele é herdeiro das faltas parentais, né? E os pais também, ou seja, os pais fizeram o que tinham na mão, né? Ninguém dá aquilo que não tem. Exatamente. Então, com certeza, como você falou, será que ele pensou como foi a infância do pai? O pai ser com ele como ele é, né? E aí é um ciclo, né? E aí ele vai acabar pensando no avô e talvez tiver a história dos bisavôs. Essa questão transgeracional é bastante importante na análise. Super. Sim, e um dos problemas do brasileiro, eu como historiador, eu sempre tive essa... Por que o brasileiro tem um problema de memória muito grave? Você conversa com um gringo, você vai na gringa, assim, não, hoje em dia depende, mas, bom, tô falando de questão de 20 anos, na minha experiência, 20, 25 anos atrás, morando fora do país, eu tive acesso a conhecer pessoas lá fora que conheciam 5, 6 gerações. Não tô falando de gente nobre, não. Poder, às vezes, ter título de nobreza, aquelas coisas. Gente comum. Conhecia tataravô, tataravó, a história. Tô falando de gente na Inglaterra, né? Por que esses caras sabem a história do tataravô, tataravó? E eu não? E o brasileiro médio sabe no máximo do avô. Se souber do avô, já tá no lucro. Mas isso é cultural também, né? Então, é muito interessante essa falta de lastro. Eu não sei o quanto que isso tá ligado, né? Quanto que isso nos influencia. Influencia o brasileiro nessa coisa meio... Essa falta de identidade que a gente padece, né? Parece, né? Uma vez eu ouvi um cara falar, não lembro o nome do cara, nem lembro onde foi. Sei que me marcou. Porque estavam falando sobre a perda disso que é tão importante, que é o da família. O quanto as pessoas estão se desgarrando disso e perdendo aquela importância de conhecer de onde veio, de honrar a sua história, né? O quanto isso tá ficando perdido. E aí perguntaram pra ele por que ele acha que isso tá acontecendo. E aí ele falou assim, é claro que isso é uma metáfora, né? Mas ele falou assim, eu acho que a partir do momento em que as fotos passaram a ser digital. Que interessante. Por quê? Ele explica, ele fala assim, porque antigamente tudo a gente tinha registrado. Então você tirava aquelas, né? É da minha época, não tem problema, eu tenho 50 anos sim, mas eu sou da época do filminho de 12, 24, claro. 36, sim. Que você mandava revelar. Com o coração na mão, porque se saiu as fotos e ficaram boas. Tinha um dedo na frente, né? Tinha um dedo na frente. A parte amarela queimada. E aí, o que acontecia? As famílias se reuniam e estavam olhando as fotos. Ai, quem é esse? Seu bisavô, sua bisavó. Tá. E aí tinha história. Tinham álbuns. Essas fotos faziam um certo laço, faziam a função de um certo laço. Sim. Hoje em dia tá tudo no smartphone de cada um. Bem dizer, nem a gente às vezes tira, olha as fotos que a gente tirou, tá lá carregado, não tem mais lugar. Isso. Mas você nem olha. Isso. E aí, ele falou assim, essa vivência nessa fase onde a gente revelava as fotos, sentava e olhava e passava para os nossos filhos, aqui é a mamãe da mamãe, essa é a avó, essa é a tia, tal, não sei o quê, cria laços, cria memórias de ligação com a família. Claro. E hoje isso tudo vem meio cisado, vem um corte, parece que não tem... A criança não fica com essa memória que você falou de quem foi o meu avô, quem foi meu bisavô, quem é o irmão da minha mãe, é tudo muito separado, até porque os pais estão muito ocupados, né, para garantir a subsistência, né? Então, a mulher saiu de casa, foi pro mercado de trabalho, hoje em dia trabalha tanto ou mais que o homem e assumem do trabalho dentro de casa, então faz a jornada dupla ou tripla, sei lá. O cara também tá trabalhando aí pra caramba. No fundo, vamos falar a verdade, a grande questão é
porque humanos se reproduzem. Cara, mas você sabe que até isso tá diminuindo, né? Muito, mas é óbvio. Não querem mais mas ter é óbvio. filhos. Tava falando com a Vanessa ontem, né? A Vanessa, minha irmã, tá aqui. Eu tive 4 filhos. Uhum. Mas eu sou de uma época lá atrás, né? E ainda falo que se eu tivesse útero, eu teria mais um. Mas isso é raridade. As pessoas hoje pensam se vão querer ter um. Sim. E aí até falando, a Vanessa falou assim, mas também, olha, eu vou dizer pra você, se eu tivesse começando a minha vida adulta agora, né, casando e tal, talvez eu nem tivesse, porque que mundo eu vou deixar pro meu filho? Sim. E realmente, né? São os paradoxos interessantes, porque na pedagogia, nós começamos também a estudar o outro lado. Que filhos nós vamos deixar para o nosso mundo. Sim, né? sim. E tem um ponto interessante nessa questão da sociedade, que é o que você comentou. Acompanhar a sociedade, como que ela está se comportando diante dessas questões que até passam a ser um tanto quanto angustiantes. Sim. A sociedade de antes tinha esse contexto. Uhum. A sociedade de hoje tem um outro movimento. E olhar para isso também é importante. Nós precisamos entender exatamente o ponto que você trouxe. Onde que está a angústia? Uhum. Cadê a angústia para a gente poder entender qual é essa dinâmica? Antes nós tínhamos essa tradição de olhar fotos, de lembrar de histórias. Poxa, aquele dia aconteceu isso, aconteceu tal coisa. Hoje nós temos um outro movimento de sociedade. Até uns tempos atrás estava conversando com um amigo psicanalista falando sobre isso. A sociedade também está mudando. E nós precisamos acompanhar essa sociedade que está mudando. Sim. Né? E a angústia entra nesse sentido. Cadê a nossa angústia? Talvez por isso o narcisismo hoje, como a Dani estava trazendo, ele esteja sendo tamponado. E nesse filme, que são feios, né, no final ela realmente fala isso. Não está nada ruim, está tudo perfeito. Uhum. Essa fantasia de que existe uma perfeição é a própria negação da angústia. Exatamente. Que evita o autoconhecimento. E da realidade, de E da como as coisas se realidade. dão, as relações se dão. Porque no fundo essa família se juntava para relatar histórias de como eles se deram mal e se ajudaram. No fundo era isso, né? Como superaram as dificuldades Exatamente. juntos. Tiraram sarro e ajudaram, Exato, né? O parente ali, o filho. Exato. Então, se você tem ali a angústia, o furo, a rede de apoio, né, como é dito, né, ou seja, as pessoas ali, não tinha esse nome naquela época, né, hoje em dia tem esse nome, justamente porque não tem família, tem que ter a rede de apoio. Porque às vezes a família não é. Exato. E às vezes, né, então tudo é meio confuso. Mas coisas que a gente via sendo discutidas sobre pós-modernidade. Eu lembro, eu fiz faculdade no início do século, né? 20 anos atrás. Então a gente estava pós-modernidade, aqueles temas. E eu não vim da capital, eu vim de Santos, uma cidade ainda, querendo ou não, próxima da capital, mas uma cidade pequena. E eu não via aquelas coisas que os livros escreviam, aquelas relações líquidas, né? Como o Bauman colocava, blá, blá, blá. Até falando de gasosa hoje, né? Algo interessante, né? Porque o Ghost, né? A pessoa some, né? Exatamente. Mas eu acho assim, naquela época tudo muito distante, parecia um mundo na Europa, deve ser assim. E agora veio com força, acho que a internet tem um fator preponderante nessa atomização da vida, né? Uhum. Tem apartamento de São Paulo de 10 metros quadrados. Uma pessoa que tem um apartamento de 10 metros quadrados, me parece que não quer dividir a vida com alguém. Eu acho que essa pessoa não quer dividir, talvez nem com ela. Nem com ela. Mas ela não quer dividir com certeza um cônge, como diz o outro, ela não quer ter, né? Quanto mais um filho. Né? Não dá nem pra ter um gato, 10 metros quadrados. Nem pet não dá. Não quer uma planta, é uma samambaia, que ocupa muito espaço, né? Então, assim, a sociedade também. Mas por isso que é interessante, eu acho que a posição do analista hoje em dia, desde que muito preparado, porque isso também é outra coisa, todo mundo é psicanalista, né? Porque é fácil de se formar. E eu não acho ruim, não. Eu acho, inclusive, que existe uma seleção natural. Por exemplo, na minha turma, quando eu me formei em 2010, 11, sei lá, ninguém tá atendendo. Todo mundo formou 20, 25, sei lá, uma galera, só eu atendo. Porque assim, é difícil por várias razões. É difícil, a angústia clínica é difícil, a necessidade da análise pessoal, a necessidade os livros são caros, tudo requer muito. Então assim, pra você se formar, meu amor, é fácil. Eu quero ver você se manter nessa história. Exatamente. Né? E conseguir se destacar nisso. Requer uma entrega que as pessoas não... As pessoas veem a galera brilhando. Se é que brilha, né? Eu também discuto se brilha, mas... Ai, pô, fulano sabe, eu não sabe. Acho legal fulano dizendo... É a tal da vitrine, né? Isso, legal, vitrine. Coloca o que você quer, né? Vídeos de 1 minuto e meio, você pode sair perfeitamente exatamente. Bem. Bota pra explanar aí livremente 1 hora, vê se sai alguma coisa, algum exatamente. conteúdo. Então, assim, no fundo... E aí é uma questão do brasileiro.
que o problema do brasileiro não é estudar ou trabalhar, é se responsabilizar pelas coisas. Exatamente. Né? Ou seja, e aí... Deu ruim, a culpa é minha, põe onde eu quero. Exato. Né? O ser humano faz isso, mas nós parece que a gente é um pouquinho melhor nesse e isso azeitou as nossas relações sociais. Isso tem motivações históricas, né? Por que o brasileiro é o jeitinho brasileiro? Ele não é à toa. Né? Ele tem razões de ser. Mas que eu acho que essas razões não existem mais, né? Pra ser. A gente não é mais colônia de nada, a gente não responde... mas o comportamento tá enraizado. Exatamente. Então a gente sabe que demora algumas... mas acho que cabe, inclusive, em lugares como esse, a gente debater esse tipo de pelo menos jogar pra reflexão, né? Será que vale a pena ainda o jeitinho? Será que não vale a pena tentar se organizar fazer diferente? Pessoalmente, depois tentar conversar, né? A minha analista tinha uma fala que eu adorava, que ela dizia assim, Dani... me ajuda a lembrar que a Rô falava. Ser psicanalista não é pra quem quer, é pra quem suporta. Porque o lugar do analista é um lugar onde a gente tem que suportar muitas angústias, tanto nossas, quanto dos nossos pacientes, analisantes, até porque muitas histórias nos perpassam, né? Também. É tudo muito parecido. Muda um personagem, muda, né? Uma coisa ali, outra aqui, mas é mais ou menos os mesmos conflitos, a estrutura né? do sofrimento neurótico, ela é bastante formalizável, né? Ela não tem nada... um histérico é muito parecido com outro histérico, um obsessivo é muito parecido com outro. Exato. Então sim, é verdade. Mas requer um preparo, primeiro pra escuta, né? Quem escuta quem nos dias de hoje? Acho que já só disso já é A gente não tem tempo pra falar mais nada, né? Que você ouve o áudio no 1.5, 2.0, né? Momento confissão. Deixa eu botar água pra você. Então, eu fui vou contar um pouco, eu fui introduzido a essa modalidade de escuta de 1.5 há poucas semanas, eu fiquei chocado. Por quê? Você tá sabendo há pouco tempo? Eu não sabia. Sério? Ai, Arthur, onde você vive? Pois é isso que eu me pergunto às vezes, a mesma coisa. Eu vou tirar meu chapéu pra você, parabéns. Você tá ganhando com isso. Eu vivo na psicanalolândia. O analista, quando sai do setting, ele é Nárnia, ele vai pra Nárnia. Né? Me mostra o caminho, que eu não sei. Tô brincando. Pega a ponte de terapia. Eu não sabia que dava. Eu não sabia. Aí eu achei muito interessante, né? Uma coisa... Eu fiquei meio... Eu ainda sou daqueles que coloca no Spotify e escuta o álbum. Sim. Eu quero escutar o álbum do Djavan de 88. Eu pego da primeira à 10ª, manja. Mas não é assim? Não, os caras fazem playlist hoje em dia. Hoje é diferente, você seleciona quais músicas você quer ouvir. Você coloca na rádio do artista. Exatamente. Você não fica escutando o álbum. Isso é coisa igual na Alexa. Alexa, toca tal artista. Ela vai na rádio... Do fulano. Exatamente. Eu sou totalmente analógica ainda. Eu preciso do papel e da caneta quando eu vou estudar. Eu também. Eu não consigo, para ler livro, eu preciso do livro, eu preciso manusear o livro, eu preciso riscar, preciso escrever. Meus livros são tudo pintado. Os meus também. É bom a gente estar registrando isso, porque né, vai ficar pra posteridade. Olha, alguém em 2020... Ainda usava. Eles estudavam. Como historiador vai olhar e fala, eles estudavam com livro. Ou lá na frente alguém vai falar assim... Livro? Livro? Que é isso? Papel? Nesse filme tem isso. Tem essa questão, lógico, acontece no futuro. E aí eles mostram os feios visitando o passado. E o passado somos nós. Né? Carros enferrujados, prédios, porque eles não moram são em alojamentos, tipo pequenos, onde você fala com o seu alojamento. Você entra no alojamento, aí tem a cama, aí você quer escovar o dente, você fala, me dá uma cápsula de escovar dente. Aí é tudo robotizado. Tá. E aí ela vai visitar o passado, que é aqui, a gente, né? E eles têm um livro. Ela causa uma estranheza. Que livro? O que é isso? Que folhando. Objeto, Uau! Obscuro. Né? Muito louco. E pensar que assim, a gente não tá tão longe disso, né? Vê, eu sou da época do disquete. Que vergonha! De um disquetão. Disquetinho. Era o 5/8, era isso? 5/8? Hoje, nem pendrive não usa mais, né? Nem pendrive. Se a gente for voltar... Não fazem 10 anos que eu fui atrás de um tal de MP3 player. Descobri que não existia mais. 10 anos atrás, eu descobri que não faziam mais MP3 player. Nossa, eu tô muito ultrapassado. Tá tudo muito rápido, não tá? Falando no áudio 2.0, eu sou uma das que, eu confesso, eu ouço no 2.0, eu não tenho paciência. Mas tudo no 2.0?
Só os áudios do WhatsApp. Principalmente quando eu vejo que vem aquelas palestrinhas. Mas se a pessoa fala rápido, não dá no 2.0. Não, aí sim, se você começa e vê que ela já... Se ela tá falando devagar, eu vou... já 1.5. Começou devagar. Tá. 2. Mas é aquela coisa, onde será que a pessoa quer chegar? E fica aquela ansiedade, né? Onde será que a pessoa quer chegar? Ansiedade é o termo, que talvez seja isso, né? Mas tem uma questão interessante quando a gente fala dessa modernização também, que é a perda da sinestesia. Sim. Por exemplo, o livro. Né? Tem o sinestésico, o tocar. As pessoas estão perdendo isso. Ou então as pessoas estão se transformando em relação a isso. E eu acho que existe uma mudança, a gente não sabe como que vai ser, né? Como que isso vai se dar. Eu acho que as crianças aí, eu vejo pela minha sobrinha, tem 9, 10 anos, e pelos artigos aí, a profissão dela ainda não existe. Tô sabendo. Ela tá estudando para uma profissão que não existe. Então, assim, é uma coisa muito maluca, né? A gente tá eu acho muito interessante a gente estar no meio dessas mudanças todas. Se a gente consegue dar um passo para trás e aproveitá-las, o que elas têm de bom. Porque o que elas têm de ruim a gente já tá falando aqui, né? Uma aceleração, tem mas elas têm coisas interessantes. Eu acho que cabe a gente... põe aí, vamos lá, vamos discutir de que maneira a gente pode fazer... Eu acho que o acesso à informação... Eu sou do tempo da enciclopédia, a gente tinha que estudar no... Barça? Meu Deus, aqui tá todo mundo entregando a idade, ou ir na biblioteca da escola, ou depois da faculdade. Na faculdade, eu frequentava a biblioteca da faculdade. Então, assim, hoje em dia... Ontem mesmo veio eu comprei um livro de uma livraria estrangeira, AB Books, inclusive, é tipo uma espécie de eBay de livros, assim, gringo. E eu falei, pô, não vai chegar. Não sei por quê. Eu sou meio antigo, a gente acha que não vai chegar. Veio do, sei lá, de onde tava, Colômbia, o diabo do livro. Chegou. E coisas que eu não sei se eu teria acesso, né, de um autor que eu fiquei sabendo numa postagem de um psicanalista que citou o cara. Eu falei, putz, esse cara tá estudando um negócio que eu quero, eu fui atrás. Então, assim, a circulação de informação é muito interessante. Sim, eu acho que a gente ganha nisso, sim. Né? Rompe fronteiras, né? A nossa voz pode chegar em qualquer lugar. Mas eu lembro de uma vez, eu tive uma professora, deixa eu contar sobre esse negócio do saber, né? É importante, é a diferença entre conhecimento e saber. No meu TCC, da Faculdade de História, eu fiz um TCC sobre a ação do Exército na Guerra de Canudos, né? A ação do Exército Republicano Brasileiro. E a cobertura, na verdade, foi sobre a cobertura da ação do Exército. E aí, no meu TCC, eu atiro para muitos lados, porque muitas coisas me interessam. Me interessa história, me interessa jornalismo, fotografia, me interessavam muitas coisas que E aí a professora lá que viu a banca, né, ela provou, tal, fez as considerações dela, mas ela me puxou de lado, a professora Clotilde Paul, falecida já, uma pessoa histórica muito interessante. A doutora Clotilde Paul chegou pra mim e falou assim, Arthur, pode te contar uma coisa? Sabe quando você vê que a pessoa vai te falar algo, que ela não, tipo no off, assim, como a pessoa gosta de você, e fala assim, deixa eu te contar um negócio, nunca falaria, mas eu vou te falar. Ela chegou pra mim e falou, Arthur, saber é saber ater-se. É saber no que você vai se ater. Aí eu lembro que eu tinha 20 anos, 21 anos, novinho, e ela me falou aquilo, deu uma bugada no cérebro, saber, né? E ela foi embora, que nem o Mestre dos Magos. Baixinho. Veio, deu o recado e foi. Deixou você preso naquele mundo lá. E volta e meia, como, né, a gente estava comentando inclusive das questões astrológicas, né, dos nossos signos, e muita coisa me interessa. E muitas vezes eu me pego perdido, pelo excesso de informação. Puta, me interessa isso, quero saber aquilo, quero saber aquilo. Não, mas o que é meu foco neste momento? Né, ou seja, lembrando da professora Clotilde. E aí é interessante a função dessas autoridades intelectuais na nossa vida. A professora era uma autoridade intelectual que falou assim, que me fez escutá-la. Falou, o que essa senhora quis dizer com... Saber não é saber sobre muitas coisas. Saber talvez é você pegar uma coisa e ir pra cima dela. Sim. Né? Foco, né? Focar manter o foco, nela, ser né? bom naquilo. Porque isso perpassa muito o meu estilo. Eu vejo, eu fico encantado com psicanalistas que conseguem estudar mais de um autor. Eu não dou conta de 3 seminários, 63 a 68 do Lacan. Há 15 anos. Uhum. E tem muita gente que dá conta de muita coisa. Eu acho legal, mas eu não consigo. Né? Acho que é uma dificuldade minha. Naturalmente o foco fica disperso, né? Você consegue fazer várias coisas, mas no frigir dos ovos você não faz nada muito bem feito. Você faz um pouquinho de cada. Né? Eu acho muito legal essa coisa de você focar. Você tem uma meta, tem um objetivo, e aí você coloca toda a tua energia nisso. Aquilo que você faz repetidas vezes se torna um hábito. Exatamente.
Né? E isso é para tudo. Para o estudo, para um treino de academia, para um comportamento. Se você quiser. Né? Uma mudança de comportamento, por exemplo. Se você quiser mudar um comportamento, primeira coisa, aceitar que você tem esse comportamento desadaptativo, vamos colocar. Tem um comportamento que eu não gosto. Por exemplo, eu fico procrastinando uma ida para academia. Enquanto eu não entender que eu tenho responsabilidade sobre essa negação que eu tô fazendo para mim mesma, de certa forma, eu estou me negligenciando. E quando eu chego nesse consenso, eu tenho que fazer uma escolha. E para cada escolha, uma renúncia. Se eu escolhi fazer uma atividade física, eu tenho que renunciar àquela lasanha. Opa. Eu tenho que renunciar aos refrigerantes que eu gosto. Opa. Né? E para isso eu preciso de determinação e constância. Eu tenho que ir, nem que seja na força do ódio, todo dia, não gostando, mas indo, porque nem sempre a gente faz o que a gente gosta. A gente tem que fazer o que precisa. E daqui a pouco essa constância vai se tornando um hábito. Aí sim fica mais fácil, mas demora. E a questão é que a gente quer agora, né? A gente quer agora. Porque as pessoas também querem receber, mas não querem dar, né? Não querem pagar pela Quer pagar o preço. Né? Quer E o tal chegar do lá. no pain, no gain, como dizem de uma então. academia, né? Então, a pessoa quer ficar, sei lá, preparada, mas não quer sentir a dor do corpo. Sei lá, eu costumo dizer que a pessoa quer ganhar medalha, mas não quer correr a maratona. Exatamente. Né? Quer chegar lá, mas não sabe. E outra, né? Essa questão que voltando, né, pro narcisismo e aquela coisa de olhar a rede social e falar, cara, né, olha lá, fulana conseguiu, fulana tal, por que eu não consigo? E aquele negócio de autodepreciação, né? E aí essa questão da gente olhar e ver que por trás daquele lugar que aquela pessoa está mostrando estar, houve um trabalho. Ela não estalou os dedos e chegou lá. Provavelmente ela trabalhou. Será que se você conseguisse ver todo o processo, você falaria, eu também quero? Sim, sim. Porque de quantas noites ela teve que passar estudando, ou de quantas vezes ela teve que abrir mão de algumas coisas para conseguir chegar onde chegou. É uma herança do narcisismo, isso. Mas assim, e acho muito legal como a história de cada pessoa determina a relação com isso, né? Eu me lembro das minhas mais tenras imagens, assim, de infância. Minha mãe falando pra mim, olhando a minha cara, e falando assim, filho, eu vou te contar uma coisa, cada cara uma mentira. Para quem? Né? Mário Quintana, né? Ou seja, as pessoas não são o que elas mostram ser. Ponto. Desde criança. Tanto é que quando depois eu fui me interessar por esses autores de filosofia, marxismo, aquelas coisas, teoria crítica, aquilo já era dentro de uma lógica. Ou seja, existe uma superestrutura por detrás do que se apresenta, né? Sim. Esse raciocínio crítico depende muito da sua origem, eu acho. Ou depende dos acessos que você teve ao longo da vida, né? O Saramago era um cara que, não sei se vocês sabem, Amo José. maravilhoso. Amo. Eu teve um período que eu era muito ligado à obra dele, estudava, tal, era muito interessado no pensamento dele, não só na literatura. Ele estava vivo ainda, faz tempo. E o Saramago, a instituição dele, a instituição Saramago, implementa bibliotecas públicas, mundo afora. Porque o que salvou ele, segundo ele, a tese dele, é que no caminho entre a escola, entre o trabalho e a casa dele, no caminho do bonde, entre o bonde e a casa, tinha uma biblioteca pública. Era um bairrozinho de Lisboa lá e tal. E era uma biblioteca muito bem equipada, ele falou. E ele viveu como tradutor. O Saramago sobreviveu como era um tradutor a vida inteira. Ficar famoso no fim da vida, né? A figura que ficou. Aprendeu idiomas naquela biblioteca. Estudou naquela biblioteca. Teve acesso. Acho que no fundo é sobre ter acesso e reconhecer a oportunidade. Quantas vezes o bonde passa na frente na nossa vida? Né? E a gente... Quando digo uma oportunidade bacana de trabalho, uma oportunidade bacana de estudo, uma oportunidade bacana de alguma coisa, né? Ou de repente até de se utilizar da própria angústia para o amadurecimento, com né? certeza. Que bonde é esse? Com certeza. Que sacada é essa? Ou seja, como é que eu aproveito isso? Como é que eu percebo que isso é um acesso para algo maior e melhor para mim? Né? Pro meu crescimento, seja o que quer que seja. E aí, isso passa muito pelo desejo de viver. Então, o problema dessa crise que a gente fala de epidemia, de depressão, que os livros ficam, as revistas ficam falando, o problema da depressão não é a depressão em si. É a crise do desejo que a depressão traz. Porque você ser meio melancólico, soturno, pode até ser charmoso, dependendo de quem seja, até conquista umas garotas, um garoto. A questão é quando isso te prejudica, quando isso te tira o desejo, a vontade. E o desejo de viver, ele é algo
que nos é dado. Né? É o assunto é o conceito de dom em Lacan, né? O dom de viver. Tem gente que tem o dom para a vida. Né? Tem gente e o contrário também, né? Então, Impressionante também, como o contrário também. Também. Tem pessoas que têm a capacidade de desprezar todas as oportunidades de se reinventar, sim. olhar para dentro, olhar para suas Que relação é essa com o desejo que te constitui? Que relação é essa com essa falta constituinte fundamental? Né? Como que o discurso materno foi apreendido por essa pessoa? Porque é uma apreensão do discurso materno. Sim. E como ela lida com esse discurso materno? Então, assim, como ela trabalhou aquilo. No fundo, tá todo mundo, no fundo, é resultado de como interpretou esse tema discursivo que veio da boca de mamãe. Né? Da minha e da sua. Então, assim, como a gente se relaciona com isso? Aí depende muito da boca da mãe. Depende do que essa mãe discursou, como a criança captou esse discurso. Exato, como a criança captou esse discurso. Ela interpreta esse discurso. Eu sempre falo, eu costumo trazer quando eu tô dando aula, quando o tema faz sentido, claro, aquela história de 2 jovens que cresceram num lar totalmente disfuncional. O pai era bêbado, já tinha sido preso, batia na mãe. A mãe também, por outro lado, coitada, né? Submissa, negligenciava os filhos também, porque estava sempre em depressão. E esses 2 irmãos, com idades bem próximas, cresceram e se tornaram 2 adultos totalmente diferentes. Um se deu bem na vida, no sentido de que se tornou um homem honesto, casou, teve filhos, bom pai, bom marido, bom funcionário. E o outro foi para as drogas, já tinha sido preso por agredir a namorada, roubou. E aí, eles foram chamados na assistente social, um de cada vez, e perguntou pro primeiro, né, que tinha casado e tal, falou assim, o que aconteceu com você para você tomar esse rumo? Aí ele falou assim, basta olhar pra família de onde eu vim. Chamou o outro. Mesma pergunta. A mesma resposta. Isso. Ou seja, não é o que te acontece, mas é o que você faz com o que te acontece. Isso é Epícteto, né? E como você interpreta esses acontecimentos e encaminha os efeitos deles na sua vida, né? Ou seja, e no fundo a análise, as pessoas falam que o analista tem que estudar muito, tem que se preparar muito, mas a análise é você se deparar com essa falta constituinte e ter a possibilidade de tomar uma outra decisão daquele momento pra frente. É o reinventar-se, né? O repetir, recordar, repetir e elaborar, né? Freud dava esses termos. Então, assim, é abrir espaço para que a pessoa se aperceba dessa instância, da pergunta, né? E ela consiga, será que eu consigo encaminhar isso de algum outro jeito? Será que é possível? Será que não é? Mas para isso a coisa tem que ser exposta, né? Sim. Não dá para ser coberta, não dá para continuar cobrindo. Eu sempre falo, troque o ponto final ou de exclamação, troque a afirmação por uma pergunta. Do tipo, eu não consigo. Eu não sou capaz. Não vai dar certo. Pergunte. Eu não consigo? Eu não sou capaz? Será que não vai dar certo? O que pode ser diferente? Porque essa questão do pensar, né? Eu tô falando do pensamento nosso, né? Pensamento que movimenta rede padrão nossa, de quando a gente pensa sobre a gente mesmo. Uhum. Eu sempre convido as pessoas, quando a gente entra nessa seara de quem somos, e do que podemos fazer com aquilo que enxergamos em nós, tipo, quem eu sou e como eu me constituí assim, por que eu sou assim, por que eu me comporto dessa maneira, por que eu penso assim. Eu acho que a partir da pergunta, a maneira socrática de você se ver, né? A partir da pergunta você abre um leque de possibilidades. Por quê? Não, mas por quê? Porque minha mãe, mas minha mãe é assim, por quê? Porque talvez a mãe dela... Então, talvez, de repente, não foi a intenção, foi o que ela conseguiu. Então hoje eu já entendo diferente. Então posso mudar esse olhar. Com essa verdade que me era uma coisa fixa, porque eu afirmei, eu não consigo, eu não posso, eu deixei isso estático, engessado. Quando eu pergunto, eu abro janelas. Eu acho que é esse o movimento que a gente precisa provocar em nós, em primeiro lugar, e nos nossos... Eu só acho que a questão, pelo menos em psicanálise, que é o pouco que eu conheço, a questão essa pergunta vem de quem? Vem do analista ou vem do analisando sobre o que ele mesmo anda... Essa pergunta eu acredito que vem primeiro para nós, né? Sim, claro. Primeiro, sempre falo, né, na EPC, que um curso de psicanálise ou uma leitura
né, de livros psicanalíticos tem que fazer sentido primeiro para nós. Claro. Porque não adianta eu ler e pensar, isso aqui vai ser ótimo pra meu fulano. Já aconteceu de você ir numa palestra, em alguma coisa, e falar assim, nossa, fulano precisava estar aqui pra ouvir isso? Já. Pois é, mas quem precisava ouvir tá lá. Ah, sim. E aí você sempre, é aquela questão da projeção, né? Olha, isso aqui é pra fulano, ele precisava ouvir, e você precisava ouvir o quê? Sim. É a questão do bonde. Pra que vai passar, mais uma vez, eu vou querer colocar um monte de gente nesse bonde, que eu acho que precisa aprender isso ou aquilo, e eu. Que é o clássico, né? Por exemplo, salvar pai e mãe, né? Quem nunca? Exatamente. Mas tem um outro fator aí que é o seguinte, né? Nessa questão do bonde, por exemplo. O que a gente pode perceber do narcisismo hoje, vamos pegar José Saramago nessa história. Entre a casa e o bonde tinha a biblioteca. Talvez o que as pessoas estejam com mais dificuldade hoje é de ficar esperando o bonde vir até a casa delas para elas conseguirem alguma coisa, ao invés de ir lá, poxa, tem uma biblioteca aqui. Elas deixam de olhar. Exatamente, olha, eu tenho aqui a biblioteca. É todo o desejo que você estava falando, desejo de vida, né? Tem muita gente esperando o bonde chegar até a sua casa para ela poder seguir viagem, enquanto tem muita coisa que ela poderia aproveitar, mas ela não vai atrás do bonde nem da biblioteca. Mas às vezes nem vê a biblioteca, né? Porque o olhar tá voltado para outras coisas. Porque assim, ela tá esperando o bonde vir buscar ela. Nesse universo aberto que tá da internet, você pode buscar qualquer coisa que você queira estudar. Você coloca ali no ChatGPT ou no Google, você vai encontrar. Sim. A questão é, o que eu tô buscando? Porque o bonde passa para todo mundo, mas nem todo mundo vê. Porque o bonde passa para todo mundo. Sim. Não tem ninguém privilegiado, porque é só um bonde. Para onde ele vai te levar, isso aí vai de cada um, é subjetivo. Mas ele passa, né? O que acontece é se você tá atento aos bondes que tem passado pela sua vida. Exatamente. E o quanto você tá disposto a correr atrás também, né? Exato. Porque às vezes passa rápido, né? Na corridinha, né? Então... eu acho que todo mundo tem esses momentos na Vicente. Eu acho que todo mundo que se parar pensando na própria história fala, pô, perdi aquela oportunidade, ou aproveitei aquela outra, né? Todo mundo tem esses... E eu acho que passa muito... Eu sou um pouco crítico com relação ao que essa... Você falou, né, do narcisismo, na rede social, tudo isso e tal. Eu acho que a gente, de um modo geral, com relação a tudo que se apresenta, né? A gente precisa ter uma postura um pouco mais cuidadosa. Porque como é muita coisa e é muito rápido, a gente não cuida, né? Por exemplo, eu tenho um hábito desgraçado de fazer café em casa. Eu acordo, faço café na correria, porque já acordei atrasado. Aí o café derrama e não dá errado, tem que refazer. Bom, vamos, né? O problema da velocidade, o problema é a falta de atenção. E a falta de atenção te tira presença. Exato. E se você não tem presença, chamada presença de espírito, né? Que a gente, é o mindfulness de hoje, né? Isso, é o mindfulness, exatamente. Se a pessoa perde a presença, desde, né, o Heidegger chamava de presença, né? Se você perder a presença, você perdeu tudo. Você perdeu o time, né? Exatamente. Se eu tiver perdeu aqui, o bonde. Exatamente, se eu estiver aqui pensando de que eu vou sair, fazer o que eu tenho que não sei o que, porque não sei o que. Sim. E aí, e a galera tá assim, a gente tá no não passado. É isso, ó, Lê. A vida é hoje, exatamente. É o agora, né? Mais que hoje, é agora. Até porque é o agora que vai fazer meu amanhã. Exatamente. E que pode ser uma forma de não mudar o passado, mas ressignificar. É sempre agora. E é por isso que eu faço um convite para as pessoas fazerem análise, né, com profissionais que abram esse espaço, porque esse espaço de possibilidade de presença, né, você já deve ser, vocês são clientes, vocês escutaram, eu tenho certeza, aqui falas como, aqui é o único lugar que eu me escuto, aqui é o único lugar que eu consigo ter espaço para falar, aqui é o único lugar que eu consigo para pensar, é o único espaço que eu consigo chorar sem ninguém enchendo meu saco. Fica evidente uma falta de lá para as pessoas serem para além das exigências simbólico, imaginárias, os nomes que estão dando, então. Então, assim, para além dessas demandas, né, eu acho que cabe a todo mundo tentar, pelo menos, refletir um pouquinho sobre porque às vezes a pessoa fala, a gente tava brincando aqui, né, século XIX, livro. Eu sou meio retrógrado para algumas coisas, mas todo o meu trabalho é digital. Todo o meu trabalho é digital. Então tem umas coisas que eu não sou nada retrógrado. Mas hoje tem que ser, né? Senão a gente não alcança. Sim, mas assim, é que estando em São Paulo, capital, Santos, eu conseguiria ter um consultório. Mas não me interessa, eu quero atender gente do mundo inteiro. Sim, claro. Você rompe fronteiras, né? Existem escolas presenciais. Não, mas eu tenho escola digital. Eu quero Você tem uma presencial, não tem? Eu tive, ela foi já presencial, aí desde a pandemia
a EPE foi pro digital. Coloca aí, infelizmente esse papo gostoso tá chegando no fim. Ah, não que queria, Rápido, de verdade. hein? Rápido. Não deu nem pra quando- molhar o bico. Vocês não comeram nada, eu tive que comer quase todas as Eu achei gominhas. que a gente ia fazer aqueles podcasts tipo 5 horas, 6 Quem horas. sabe, né, Fábio? É, Vamos negociar Vamos aí. quem fazer? sabe? Vamos. Mas aí a gente Vamos pede fazer? pizza, E, porque não, tem que comer. e faz a Sim. pauta, e faz a pauta e a gente vai dando check, mais umas 6 horas Fechou, aí. muitos fechou. assuntos. Sim. Que papo gostoso. Deixa aí, Arthur, para que as pessoas saibam onde te encontrar, o que você tá fazendo hoje, tem Tá. curso, o que você tem aí Tá, para legal. colocar pra galera? Clínica psicanalítica, transmito psicanálise, escola de psicanálise estrutural.com.br. Inclusive hoje, aproveitando a minha vinda aqui, a gente está lançando lá na escola o site dos escritos dos alunos. Os alunos mantêm produções escritas, que é a nossa contrapartida de produção intelectual para a sociedade, porque senão, né, se ficar só uma seita de analistas debatendo conceitos, e né, não é essa a perspectiva da EPE. Então, a gente tem o escritosepe.com.br, onde você tem acesso à produção dos analistas da escola. Que legal. Né? Tem coisas minhas também, textos meus, textos dos analistas da escola, frutos das sessões teóricas, sessões clínicas. Eu mantenho um seminário permanente de psicanálise, onde eu debato assuntos mais avançadinhos do lacanismo. Né? Então, toda segunda-feira à noite, estamos lá discutindo estrutura da linguagem, essas coisas. E tem o YouTube, o canal no YouTube da EPE, Sim. que tem cursos, né? Tem 50 horas de live. Já lá. maratonei, tá? Eu já Pode fiz as fazer 50 mais. horas. Eu fiz, não sei quanto tanto, e tem outros cursos lá, tem muita coisa introdutória. Então, você tem aí isso em YouTube, muita coisa gratuita. Na plataforma.com.br também tem muita coisa E como gratuita. faz pra entrar nessa plataforma e... www.psicanaliseestrutural.com.br ou escritosepe.com.br. Esses dois sites você vai ter acesso a Está aberto ao público. aberto ao público, tem muita coisa. Basta fazer um cadastro, que é super um loginzinho, Sim. e-mail. E A gente senha. pode colocar na legenda da descrição aqui desse bate-papo muito legal, e é uma pena que tenha terminado, mas a gente vai deixar lá as redes sociais do Arthur, onde você pode encontrar. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar pela maneira como ele transmite a psicanálise. Eu conheço o Arthur, já vai fazer uns 5 anos, eu acho 4, né? Em 2018 nós fizemos uma live. Ele também foi meu convidado no Café e Psicanálise, da Escola de Psicanálise de Curitiba. E agora tá aqui com a gente, parceiro aqui do Radar Analítico também. Esse foi o primeiro de outros encontros que a gente vai ter. Tô aberto. E muito obrigada Convites. pela sua presença. Um brinde aqui por esse encontro maravilhoso. Obrigada, pessoal. Até o próximo podcast. Se você ainda não está inscrito, antes de ir embora, já coloca aqui, faz a sua inscrição, deixa um curtir para que esse conteúdo seja espalhado aí para mais pessoas, que mais pessoas possam entender a questão do narcisismo, da neurose, da contemporaneidade com esse cara, essa fera aqui do meio psicanalítico. Então, um abraço e até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Muito obrigado.